E a Casas Bahia, gente, também não é a única varejista a entrar com pedido de recuperação judicial nos últimos tempos. Vamos relembrar um pouco sobre esse cenário, especificamente do varejo, porque no último domingo, a Marabras também entrou com pedido de recuperação judicial, você vê aí na tela, pedido que foi feito em caráter de urgência e envolve dívidas da ordem de 140 milhões de reais. E para além dos efeitos da alta do juro, os problemas da Marabras vêm ainda de disputas societárias e familiares. Tem outro caso, que é o Grupo Pão de Açúcar, com um rombo de 4 bilhões e meio de reais. O GPA firmou um acordo para plano de recuperação extrajudicial em março desse ano e semana passada, inclusive, os credores do GPA aprovaram termos para a emissão das novas debêntures. A aprovação foi cedida por mais da metade dos credores sujeitos ao plano de recuperação e também tivemos, em abril deste ano, o pedido de recuperação extrajudicial da CVLB, Casa e Vídeo e Le Biscuit. A varejista registrou uma dívida de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Lembrando que em maio foi a vez do dono da Mobile e da Tok Stock de pedir recuperação judicial com uma dívida registrada de 1 bilhão de reais. Justificativa para esse pedido foi justamente o agravamento do alto endividamento aí da empresa. Esses casos recentes também trouxeram de volta o trauma da Americanas, que a gente traz para você de volta, até para comparar em termos aí de bilhões, aquela investigação independente que confirmou uma fraude contábil na companhia, com dívida, nesse caso, de 42 bilhões de reais, e Americanas que está em recuperação judicial desde 2023, mas em março desse ano protocolou aí um pedido para sair dessa situação. E voltando um pouco mais no tempo, a gente tem o caso da Saraiva, a livraria que entrou com pedido de falência em outubro de 2023, em meio à demissão de funcionários, fechamento de lojas. A dívida registrada pela empresa foi de 674 milhões de reais. E aí, sobre essa situação, gente, do varejo, mas claro, também esse caso recente da Casas Bahia, a gente conversa agora ao vivo com Cláudio Damasceno, sócio sênior da consultoria RGF Bisdoc. Bem-vindo, Cláudio. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, mulher. Queria que você explicasse para a gente, antes de mais nada, o que todo esse cenário que a gente está acompanhando e relembrando um pouco sobre essa crise no varejo pode ter em comum. A gente está vendo que eles estão sentindo mais um impacto, por exemplo, de juros altos. Dá para colocar tudo isso na conta dos juros altos na sua avaliação? Na minha opinião, não dá. O que eu digo isso? Juro faz mal, é um câncer, não há dúvida. A gente tem que ir atrás das causas, né? E o que é fundamental, se a gente tivesse apenas empresas em situação ruim no varejo, a gente diria que a causa é algo inexorável, que todas as empresas vão sofrer. Porém, a gente tem exemplos eloquentes de empresas que vão muito bem. Eu poderia dar alguns exemplos, como o Grupo Granado, Loja 100, Avan, Reveza, dentre outros, Zafari. E o que a gente observa é que esse cenário de varejo, que tem essa crise estrutural por conta dessa mudança na tecnologia, que foi disruptiva, há empresas que se adaptaram, outras que não. E há empresas de varejo que necessitam de capital de terceiro e outras que reestruturaram a estrutura de financiamento. Essas empresas em situação boa que eu falei, elas têm um elemento em comum. Elas têm praticamente zero capital de terceiros. Exatamente o oposto do que aconteceu com a Marabras, que aconteceu com Casas Bahia. Então, a questão é, quem está mal, juros e conjuntura fazem a turbulência ficar grave e pode levar à morte. Para quem se preparou, a turbulência machuca, mas não leva à morte. Bom, e olhando para Casas Bahia especificamente, Cláudio, a gente pode falar que com esse pedido de recuperação judicial a gente percebe que o modelo operacional da Casas Bahia chegou já a um limite ou, na sua avaliação, ainda existe um espaço, talvez, de uma recuperação operacional? Olha,
A gente perdeu a conexão com o Cláudio, a gente vai tentar restabelecer para entender um pouco mais sobre esse cenário, para a gente continuar repercutindo esse cenário do varejo especificamente, trazendo esse recorte com relação a Casas Bahia, porque a gente teve o presidente agora trazendo numa conferência com analistas o quanto que 2027 pode vir a ser pior para eles. E eu volto a chamar então o Cláudio Damasceno, sócio sênior da consultoria RGF Bisdoc. Cláudio, desculpe, perdemos a sua conexão, mas queria muito saber a sua avaliação, se diante desse cenário ainda tem espaço para uma recuperação operacional da Casas Bahia ou não, esse modelo de negócio já foi. Olha, resposta difícil, mas a gente vai ter um desafio nos próximos meses, que é verificar o comportamento dos fornecedores. Porque se não tiver produto, não tem como vender, não tem como manter esse compromisso de pagamento do que foi pactuado na recuperação judicial. Mas tem um prazo, um período onde esses ajustes podem ser feitos, no caso de 180 dias nesse processo. Não é certeza se vão conseguir ou não recuperar, mas a recuperação judicial certamente dá uma sobrevida para a empresa. Então, esse grande benefício ele tem que ser usado. E agora são decisões de gestão duras, decisões que têm que ser rápidas, profundas, e não pode a gente procrastinar ações que devem ser feitas. Por quê? A Casas Bahia começou atrasado o ajuste. Em 2024, na recuperação extrajudicial, uma série de ações começaram a ser feitas com intensidade que deveriam ter começado a ser feitas vários anos atrás. Então, esse momento é de decisão, de ação e de gestão, mas há possibilidade de sobrevida. Bem, agora há pouco o presidente da Casas Bahia falando que a tendência é que ano que vem seja pior, olhando para esse cenário macro. Você concorda, ainda mais se a gente faz esse recorte especificamente para as empresas de varejo? Como é que você enxerga isso também, Cláudio? Olha, a tendência é de um embate sólido, um embate desafiador para as empresas de modo geral. Mas eu volto a reforçar que a gente tem a conjuntura e a situação interna da empresa. A gente estava há pouco tempo falando da restrição de crédito, e a restrição de crédito, além do bancário, a gente está tendo a restrição também do crédito do mercado de capitais, debêntures, CRI, etc., que caíram em 12%, o que reforça o potencial de crise. Porém, as empresas que estão capitalizadas, que estão com uma margem positiva e que estão mostrando resiliência, elas vão enfrentar esse período de crise com uma situação bastante favorável. Então, essa visão do presidente da Casas Bahia de que o cenário é desafiador para o mercado é verdadeira, mas principalmente para as empresas que estão vulneráveis, que é o caso da Casas Bahia. Então, o cenário ele é tão pior quanto pior é a situação interna da empresa, e temos aí algumas dezenas de empresas que vão passar pela crise sem nenhum problema, mas vale até destacar, viu, Muriel, que a gente tem o efeito da cadeia produtiva. Agora há pouco a gente comentou aqui o problema do agro. E a gente teve uma RJ recente do Soiagro, que é a comercializadora de insumos agrícolas. Ela não recebeu dos produtores rurais e ela, a parte seguinte na cadeia de comercialização, quebrou. Ela quebrou apenas por inadimplência dos clientes. Então, a gente tem a observar também o quão vulnerável é a cadeia de clientes dos varejistas em geral e daqueles que lidam com a cadeia de fornecimento para o varejo. Então, há desafios interessantes a serem observados, viu? Pois é, e o quanto que esse caso da Casas Bahia pode servir até como talvez um exemplo e um alerta para o varejo brasileiro como um todo sobre os limites de crescimento baseado no crédito especificamente? É um grande exemplo, viu? Assim, a didática é muito clara. Então, custos fixos, reduzir drasticamente, dependência de capital de terceiros, reduzir drasticamente, multicanais, que têm que ser potencializados sempre, e essa receita de bolo, ela depende principalmente de algumas escolhas que nem sempre são fáceis,
e, principalmente, depende da visão de futuro dos sócios majoritários. A Casa Bahia é um caso típico que houve uma grande participação familiar e houve mudanças que poderiam ter sido mais ágeis e foram menos ágeis por conta do prazo de decisão e depois de implementação. Então, o aprendizado é formação do capital, com menor dependência de capital de terceiros, e implementação de mudanças de reestruturação, reduzindo o percentual de custo fixo da operação. Sem esses dois pilares, a recuperação não acontece e o caminho para a saúde da empresa fica também comprometido, viu, Muriel? Então, gestão faz a diferença. Muito bem, nós conversamos com Cláudio Damasceno, sócio sênior da consultoria RGF Bisdoc. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade e bom trabalho para você por aí, viu, Cláudio? Obrigado, Muriel. Um prazer falar com você, hein? Obrigada.